Olá aí, cara. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, cara? Tudo certo com você aí? Aqui tá meio Tudo certo, friozinho. tudo certo. Oi? Aqui tá meio friozinho aí, não tá tanto? Ah, não, eu tô em Campina Grande. Aqui Aí, tá frio para Nordeste, mas aqui, pra aí tá quente. aqui tá muito, muito frio mesmo, cara, muito frio. E aí tá, agora nessa nova temporada de 2020, né? Agora tem até ciclone no Brasil. Pois é, aqui nós Cada dia um passamos. capítulo novo. Até fiquei com medo hoje aí, se a coisa ficar um tanto quanto instável, tu me perdoe, Não, sem problema, mas é professor. porque aqui em casa nós ficamos um dia e meio sem luz, e tem lugares ainda que Florianópolis só voltou a luz hoje. Eu vi uns Enfim, vídeos de Florianópolis e de Camboriú também, o vento. Teve aquele caso dos operários, né, do prédio. ficaram Uma pendurados, coisa que você foi nunca isso. imaginou vendo aqui no Brasil, né? E, enfim, a gente tem que lidar com essas circunstâncias, mas bom que pelo menos deu para. Eu tive que suspender algumas, mas a de vocês deu para continuar. Eu sou muito grato Graças a Deus, professor. à Bom, Débora, primeiramente, ao Onésimo, oi. né? Que a Débora e o Onésimo, que são parceiros nossos aí, que a gente, para poder manter essa live. Primeiramente, queria agradecer muito que a presença do senhor, a gente sabe exatamente como a sua agenda é bem concorrida, o seu trabalho tanto acadêmico quanto como juiz, como palestrante, então é bem complicado de conseguir esse tempinho. Agradecer muito pelo tempo, em nome, meu nome, né, Ícaro, em nome do NAI, presidente Débora, que conseguiu marcar a live, em nome de todo o corpo de estudantes aqui que compõe o núcleo de estagiários da OABPB. Se o senhor quiser se apresentar também pessoal, hoje a live vai ser sobre processo penal e a teoria dos jogos, né? Se o senhor quiser fazer Sim. uma breve introdução só para... Obrigado, Ícaro. Então, eu trabalho como juiz de direito aqui em Santa Catarina, do TJSC. Estou aqui na magistratura há 23 anos. Também sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na disciplina de processo penal. E depois também sou professor da Univale, onde trabalho as questões vinculadas à tecnologia, que é o meu foco atual, conduzindo o Spin Law Lab, que é o nosso laboratório de tecnologia e direito. Uhum. Então, o senhor tem tanta atuação como professor de processo penal e também tem essa atuação voltada à questão que hoje está crescente, né, do direito e tecnologia, a nova É, vertente que tem. então, assim, eu tenho procurado fazer as possibilidades de associação, tanto de tecnologia em ações de massa, mas também, fundamentalmente, no processo penal. Tem algumas implicações, alguns programas que já funcionam no processo penal no mundo, principalmente no sistema americano, e a gente tem alguns orientandos pesquisando essa matéria, como a gente pode melhorar a questão do carro autônomo, por exemplo, que a responsabilidade penal, a responsabilidade civil, administrativa, quem ganha multa por uma infração de trânsito, quem responde penalmente, quem responde civilmente. Então, temos muita coisa pesquisando nisso, vinculados ao direito penal e ao processo penal. Uhum. Questões inexistentes até pouco tempo, né, mas que agora são cada vez mais presentes. Professor, o senhor poderia começar falando para aqui, explicando o que seria a teoria dos jogos e quem seriam esses jogadores desse jogo que a gente pode assim chamar, né? Bom, a teoria dos jogos é uma teoria formal, né? E por que é importante falar que é uma teoria formal? Ela não é uma teoria material, ou seja, ela não quer substituir o garantismo, o direito penal do inimigo, ela não quer substituir nenhuma teoria do crime. Ela procura estabelecer que numa interação humana e numa interação processual aqui, que é o nosso tópico, nós podemos estabelecer que os nossos com quem nós interagimos, juiz, promotor, delegado, assistente de acusação, vítimas, testemunhas, todos aqueles que interagem no processo buscam a maximização dos seus resultados, ou aquilo que a gente chama de utilidade, né? E essa utilidade tem um conteúdo bem específico. A teoria dos jogos foi pensada para que essas interações pudessem significar o quê? Se eu estiver interagindo com o Ícaro e o Ícaro for um personagem racional, o que ele fará? Como eu consigo modular um comportamento de pessoas racionais, eu consigo ir antecipando duas, três casas, poder agir de modo tal a prever o seu comportamento e modular a minha ação em face desse comportamento, dentro do jogo ético, dentro das regras de direito público. Mas o grande desafio, e não fui eu que inventei, né? A gente tem uma larga bibliografia de teoria dos jogos como teoria aplicada no direito, na economia, aplicada na administração, nas ciências sociais,
E também no direito, nós temos muitos autores americanos que trabalham nisso há um bom tempo. Calamandrei escreveu um texto clássico que é o processo como jogo, em que ali, claro, ele está buscando uma aproximação também a muitos autores da antropologia, fundamentalmente o clássico livro sobre jogos, né, que é pensado na antropologia. E o que eu procurei fazer foi uma adaptação, porque além de fazer uma aproximação da teoria dos jogos, eu associei algumas outras questões novas nossas em relação ao comportamento decisório, ou seja, a teoria da decisão não baseada exclusivamente em aspectos jurídicos ou lógicos, mas também vinculados à psicologia cognitiva, ou seja, como nós somos aparentemente racionais e donos da verdade, mas como isso é ingênuo no modo de agir. E aí você pode me objetar, que é a primeira questão que muita gente fala, bom, mas a teoria dos jogos faz uma simplificação do personagem, do indivíduo, do sujeito que ali opera, que seria um sujeito racional. E muitas vezes nós somos tomados no processo penal por ódio, rancor, inveja, raiva. E isso que é o legal. Aí é o mérito da teoria dos jogos. Ela te dá uma simplificação para que você, se o teu oponente for racional, o que ele fará. Vou dar um exemplo que pode ser mais significativo, mais básico, assim, que a teoria dos jogos usa muito, os meus exemplos que são dados. Se eu for matar alguém e quiser fugir, eu talvez fuja pelo lugar mais óbvio, né? Então, se eu for em Campina Grande e quiser matar alguém e fugir de Campina Grande, eu devo sair de carro pela via principal. O que a polícia faz? Faz uma blitz na rua principal. Então, o policial vai pensar, se ele quiser fugir, ele sai por aqui, tem duas saídas na cidade, ele vai fazer. Eu, se sou um sujeito racional, posso pensar, bom, eu, se fugir pelas ruas principais, serei pego. Então, tem que sair por uma rua vicinal, por uma rua alternativa. Então, é como eu consigo antecipar. Se o que eu penso que você pensa, que eu penso que você pensa. Ou seja, eu consigo antecipar as suas jogadas e agir. Isso tudo no quem joga um pouco de xadrez, jogo É quase um jogo de xadrez, né, professor? o jogo de xadrez a gente não usa como uma metáfora direta, a gente até eu me afasto um pouco do jogo do xadrez como razão, porque o jogo do xadrez a gente conhece todas as jogadas possíveis, embora as combinações sejam múltiplas. Quem joga um pouco de xadrez sabe que é importante, mas a metáfora inicial serve muito, como você bem colocou. Quando você joga xadrez, o seu grande desafio é poder antecipar a jogada do seu adversário. Se ele fizer isso, eu coloco. Então, pode ser mais útil, por exemplo, numa audiência de instrução e julgamento. Se você perguntar para a testemunha isso e ela responder isso, você sabe que pode perguntar. Então, quando você planeja, faz um draw do seu jogo, uma performance, ou seja, você organiza e planeja o seu jogo, você pode ter mais êxitos no seu resultado. Então, é obter novas habilidades na compreensão do processo penal, do processo civil, do processo trabalhista, e aqui eu vou trabalhar os jogadores dentro dessa perspectiva de personagens que ocupam um lugar dentro do processo e fora do processo. Né? E justamente que o próximo tópico seria esse entendimento de que o processo ele transborda puramente a questão do tribunal, né? O senhor menciona que há os participantes dentro do processo e os fatores externos que influenciam também no processo. Eu queria que o senhor mencionasse para a gente agora os exemplos dos jogadores, quais seriam esses fatores? Então assim, a fotografia, eu tenho filhos de 12, 10 anos e eu observo jogando futebol, né? Então, quando eles eram menores, eles faziam aquele jogar e correr atrás da bola. Então, corre atrás da bola, todo mundo corre atrás da bola. E o jogador, agora o Felipe e o Arthur, que fizeram escolinha de futebol, perceberam que tem que prestar atenção na bola, mas tem toda a tática envolvida na estratégia de obter o gol. Então, não adianta dar a bola e sair correndo atrás dela, tem que abrir para que você possa recebê-la em condições melhores. Ampliar o horizonte de sentido do processo é o nosso desafio aqui no livro. Esse livro aqui, que tem 900 páginas, ele vai procurar desde a categorização da teoria dos jogos até a ideia maior, que seria como nós podemos pensar isso no contexto do processo penal. E aí a gente vai ampliar, por exemplo, um caso como o Nardoni, né? Um caso do Nardoni, é isso mesmo, Alessandra, tem que olhar a árvore de decisão, a Débora Carneiro está aí também, o Aurélio Belém, nosso colega. E a grande questão, então, é pensar, num processo como o Nardoni, a imprensa tem um fator fundamental, porque o processo não é só julgado, o julgamento não acontece só dentro do processo, ele acontece pela mídia também, e essa mídia pode gerar pressões internas. Então, quando você vai atuar como advogado ou como promotor num caso como esse,
ou como juiz, você tem que perceber que esse jogador que não aparece no tabuleiro para usar a metáfora do xadrez, no tabuleiro do processo, ele pode ter um fator muito importante. Toda a Lava Jato trabalhou muito com a ideia de fazer a mídia e a imprensa a seu favor. Esse giro que a imprensa fez a favor implicava numa pressão direta ou indireta em relação aos jogadores, ao conteúdo das decisões. Então, perceber que o processo, às vezes, tem situações diferenciadas, como uma cidade pequena. Às vezes, a vítima é muito benquista, a vítima tem suas relações de poder na cidade. Entender como isso funciona e como você pode enfrentar. E aí eu sempre vou defender a ideia do jogo limpo, né, que você joga fair play, e você pode enfrentar pessoas que jogam sujo. Como você vai lidar com pessoas que jogam sujo, né? Então, a ideia de o que um advogado vai responder para quando a imprensa ligar, perguntar o que aconteceu com uma manifestação. Tudo que o advogado não pode falar é que o cliente dele é inocente, porque isso é aquilo que a imprensa espera e vai botar a imagem do advogado dizendo, consultado, o advogado responde, põe o rosto do advogado dizendo, o rosto do advogado dizendo que diz que é inocente. Claro, não vai dizer que é culpado. Então, a ideia é que você precisa construir uma resposta que seja compatível com um campo que a gente não domina em geral. Nós não dominamos o campo da comunicação, do marketing. Então, o profissional que deseja atuar com maior eficiência, com maior eficácia na gestão, ele precisa dominar outros fatores. Ele precisa dominar essas questões vinculadas à comunicação com a imprensa, a gestão de dados, a possibilidade de investigação defensiva, como o Gabriel Bulhões, o Edson Baldan, muita gente trabalha. Ou seja, você precisa ampliar o horizonte de sentido para que você possa ter novas habilidades. Eu não sei se tu joga jogos online, mas você precisa ter novas skills para poder enfrentar o desafio. E o legal de falar com vocês, o Onésimo foi um grande parceiro nosso aí, que agilizou essa nossa conversa, é porque eu aposto muito nos estagiários, em gente mais nova, porque precisa dar um salto de qualidade ao mesmo tempo que você precisa estudar os autores clássicos, do dia a dia, do processo penal, do processo civil. Você tem que se dotar de novas habilidades, desde tecnologia, que é o ponto que me parece muito importante hoje. Estou lançando um livro, está em pré-venda com o Daniel Boing, que é sobre ensinando um robô a julgar, que é um novo desafio para todos nós. O Supremo tem usado o Victor, o STJ Sócrates, ou seja, como a tecnologia está invadindo o direito. E se você vai trabalhar no processo de uma grande investigação, com horas e horas de interceptação telefônica, de milhares de documentos, se você não é dotado de tecnologia, você tem que ter um time muito grande. E aí, uma das táticas, muitas vezes, que a acusação usa é encher o inquérito de dados, por assim dizer, irrelevantes, né? E mais fácil do que naqueles dados relevantes, a defesa tem que perder muito tempo na apuração daquilo que é importante ou não. Então, se você não tem mecanismos de tecnologia, você acaba tendo que fazer um trabalho analógico e manual, que torna muito dificultoso o exercício da defesa. Me parece, portanto, que é importante ampliar os horizontes e abrir-se para novos espaços. Professor, jogo xadrez online, por isso que eu pensei logo no xadrez, que a gente há determinadas aberturas que, a depender de como se abrir o jogo, todo jogo vai se enrolar sobre determinadas características. Creio que o senhor mencionou a questão da mídia, também se aplicaria, por exemplo, algum processo que o senhor falou midiático, como o Nardone ou o goleiro Bruno, em que há toda aquela pressão social da mídia em cima do juiz também, né? Porque o juiz decidiu isso, o juiz também vai conviver com aquela decisão. Hoje a gente tem muito isso nos tribunais, tribunal X, Y decide de tal forma e os juízes são cobrados por isso, né? E essa pressão que o Rafael Caldeira, que foi presidente, parabéns aí, o NAI, a minha ideia, e eu tenho trabalhado isso no livro, é que existe uma coisa que a gente chama, né, na teoria econômica, na análise econômica do direito, por exemplo, de risco moral. Não é necessariamente um risco vinculado à moralidade do juiz, mas fundamentalmente decidir em situações de assimetria de informação. Hoje, uma decisão de um juiz que mantém ou solta alguém numa cidade pequena pode ter um efeito devastador em relação a ele, os filhos, ao colégio, ao modo como ele se relaciona na comunidade. Então, muitas vezes, fazer um mapeamento de como é o comportamento desse juiz em casos maiores, dessa juíza, desse juiz, do Ministério Público, do delegado, até porque, em geral, o delegado tem relações mais consolidadas, o juiz e o promotor modificam-se mais,
mas ele acaba ficando muito tempo, tem relações muitas vezes políticas. Daí, Antônio, tudo bem? Antônio Bellarmino, hoje tem uma live com ele às 9 horas aí. Antônio é presidente da Abracrim, de São Paulo, e a nossa ideia é justamente fazer com que você possa compreender essas relações que não aparecem na primeira visão. Nós aqui, nós somos humanos e aparentemente o mundo é do tamanho da nossa capacidade de ver, né? Mas só que a gente sabe também que existem as ondas ultravioletas e infravermelho. Então a gente tem ondas luminosas que a gente não consegue ver, mas que existem, né? Então o desafio do processo penal muitas vezes é conseguir observar aquilo que está infravermelho ou ultravioleta, que passou do nosso limite de visão. E se nós não tivermos capacidade de ampliar o horizonte, nós somos os patos, os trouxas, né? Que não conseguimos verificar como isso pode fazer. E aí a Alessandra falou aqui, ainda há pouco, a Alessandra, de fazer árvores de decisão, de se programar. Então, assim, você quando vai estudar jogar xadrez, você provavelmente, se quer ser um jogador que não é só brincadeira, não é só diletantismo, você começa a estudar como é que quais são as jogadas, como é que você abre um jogo. Você não abre quando você abre um jogo, você fecha algumas oportunidades, você abre outras. Então não dá para no meio do jogo decidir agora eu quero abandonar e começar de novo. Não, você já foi. E no processo penal também. Então, qual a tática de acusação? Qual a tática defensiva? Qual é a diferença entre uma estratégia e uma tática? Então, você vai usar qual com uma testemunha? Vai usar sempre a mesma? Você tem que estudar o campo no qual você vai agir, quem é a pessoa, qual é o personagem. Você não pode perguntar da mesma maneira para uma testemunha hostil, para uma testemunha amigável, para uma testemunha neutra, para um idoso, para uma criança. Tem que saber um pouco de psicologia de testemunho para saber como perguntar. Isso tudo não dá tempo de um professor ensinar na sala de aula. Então, um aluno depois passa na prova da OAB e começa a divulgar, em geral, tem muito pouca capacidade de compreender esse desafio cognitivo. E aí eu já aproveito para fazer propaganda, que a gente tem uns podcasts, o Criminal Player, que é free, podcast que você pode ouvir no seu agregador favorito, ou seja, no Spotify, no Deezer, onde você quiser, até no site da EMAIS tem todos os podcasts lá. Então você pode ouvi-los e lá a gente trabalha nisso, no Dúvida Razoável, com o podcast com o Francisco, o Criminal Player com a Auri, e também tem o Improvável, que é com a Jana Matida, que mantém pela editora, e tem um que eu gosto muito, que é mais das feministas, da Fernanda e da Thaís, não? Da Thaís É, Thaís. Matarazade, que é mulherão da porra, que vale a pena também ouvir toda sexta-feira. Hoje foi muito legal com a Paola, enfim. Tem muita coisa que a gente precisa atualizar. Então, a parte que a universidade dá, e eu passei, já aproveitando essa pergunta que me fizesse, quando comecei a dar aula de processo penal, eu me senti um tanto quanto mentiroso, né? Porque o aluno começa a fazer estágio e aí percebe que ou o professor não sabe do processo ou o É tudo professor diferente, né? tá mentindo, né? Então, a ideia da teoria dos jogos é poder modular. Eu preciso saber a normatividade, preciso. Mas eu preciso saber quais os sentidos que os operadores com os quais eu vou interagir dão a cada conteúdo normativo. Depois eu tenho que entender que a interação humana está suscetível. Ontem nós não fizemos a live, aliás, eu não fiz algumas lives porque eu não tinha luz. Então eu não tinha luz, eu tive dificuldade de tomar banho, eu tinha dificuldade de me preparar. Então se eu chego para uma audiência amanhã, se eu fosse um promotor e tivesse um júri, talvez esse júri eu não tivesse feito a mesma preparação de antes. Então um contexto como esse poderia me modificar ao meu desempenho. Se eu estou preparado, se eu não estou preparado, como é que eu posso perguntar, quais são as preferências, como é que eu faço uma impugnação a uma pergunta violenta, uma pergunta que tendencialmente viole o 212, ou seja, que faça sugestão em relação à pergunta. Eu posso dar um grito, posso dar um berro, posso pedir a palavra, posso fazer pela ordem, mas isso é muito legal. Aqui o nosso tema, Sheila, é Teoria dos Jogos aplicada no processo penal, que é esse livro aqui meu, né, que é um livro que está pela EMAIS. Também já aproveito aqui, me perguntou antes, tem um livrinho menor, que é o Short Introduction, que é um pequenininho que eu fiz, porque muita gente diz, eu estou curioso para saber como é que posso usar a teoria dos jogos, e o guia é muito grande, ou eu não gosto de processo penal, queria usar em outra área, eu fiz o short para poder ser uma
uma curta introdução para quem tiver curiosidade do tema. Professor, eu que vou fazer um pedido aqui que o senhor, o mais rápido possível, disponibilize esses vídeos, esses livros no Kindle também, um e-book, que eu já procurei e Não, muita gente também acho que tem a mesma demanda. a gente tem uma dificuldade no Kindle hoje ainda, porque o Kindle é uma plataforma de sucesso, eu também tenho Kindle. O nosso problema é justamente o mercado ainda, o custo operacional de colocar no mercado não é pequeno, os players desse mercado, ou eles fazem exigências abusivas, ou é interessante isso, daria uma outra live para mostrar por que a gente não foi ainda para o Kindle, mas de qualquer sorte, vou anotar e vou passar isso para a Fernanda Pacheco Amorim, que Quando é a tiver a editora. live dessa, eu assisto, viu, professor? Vai lá, anota aí, Fernanda Pacheco Amorim, manda lá, diz que é o Kindle, que vai comprar só se for Kindle, e Eu vou porque mandar um ela e-mail cobrando, criar um manda, baixo-assinado. faz uma baixa, faz Professor, uma petição pública, né? o senhor mencionou a questão das tecnologias, né? Hoje a gente tem a situação da Alexa, que é basicamente um Big Brother, né? Mas não é o Estado como pensado, mas é as empresas privadas. Então eu pergunto para o senhor, como é que a teoria de jogos dialoga com esses novos fatores, que são o Big Data, o IoT, essas novas tecnologias que mudam todo o panorama. Eu lembro que o senhor uma vez mencionou num podcast que eu ouvi, no Salve Melhor Juízo, um caso de um rapaz que tinha sido preso, acho que foi por tentativa de estupro e roubo, e verificaram que no celular dele ele não estava no local onde aconteceu o suposto delito, e isso mudou tudo. Mas não sei se todo juiz, todo promotor, todo comarca tem preparo para saber que podem pegar o celular e criptografar os dados e ver onde o menino estava. E isso muda todo o procedimento, né? Então, assim, em geral, o advogado é formado, isso foi um grande êxito do advogado, né, que tem um neurônio digital. Então, quando você for chamado para atender uma ocorrência, por exemplo, e puder salvar o seu cliente com o rastreamento que ele tem, e todos nós temos, porque nós assinamos várias autorizações para tanto o Google quanto a Amazon, e no Google, no Android é mais fácil ainda, então você pode entrar e verificar onde é que estava efetivamente naquele momento. No caso que eu contei, que eu vou rapidamente falar, o sujeito foi reconhecido por um roubo, então logo aconteceu um roubo, a vítima chamou a polícia fechou as cercanias, onde tinha um carro com as mesmas dimensões, com as mesmas características, um carro Chevrolet Prata, e todas as pessoas foram paradas. Então eles batiam foto e mandavam para mandavam para a Para policial, vítima? policial que estava a vítima, ela reconheceu um. Então ela reconheceu, e hoje em dia os falsos reconhecimentos, ou o show-up, como é muito criticado por todos nós, por Gustavo Noronha, Lilo Stein, todo mundo que trabalha com reconhecimento sabe que não pode ser feito dessa forma, porque você acaba fazendo uma comparação entre a lembrança e a pessoa. Então, um sujeito jovem, três branca, cabelo raspado, facilmente é confundido com o Ícaro. Então, uma pessoa, e a vítima está naquela situação, que ajudar o reconhecimento, o sujeito foi encontrado num carro que era similar, ela reconheceu. E na delegacia ela voltou a reconhecer o sujeito, o advogado chega e diz, doutor, vai falar com o cliente e diz, o senhor tem o seu celular, tem aí? Tem. A senha não fui eu. Então me dê a tua senha aqui, me autoriza o delegado a abrir a tua senha, vamos pegar o rastreamento. E com essa abertura do rastreamento na delegacia, com autorização, o delegado mandou, o delegado também estava ali para apurar o fato e não para arranjar um criminoso com um culpado de qualquer custo, mandou buscar na rua que o sujeito estaria por hora do crime, encontrou imagens que mostravam que ele estava no local, o que exonerou a lavratura do flagrante com um relato de que foi verificado que não foi o sujeito, por isso que não lavrou o flagrante. Mas se fosse um advogado 3.0, alguém que não pensa do ponto de vista digital, não teria essa sacada imediata. Por quê? Porque o advogado conseguiu estudar outras questões. Hoje, prova digital é um desafio para todos nós, ou seja, nós temos um Código de Processo Penal que não tem um capítulo sobre prova digital. Então, a gente tem que correr atrás de outros mecanismos. Eu escrevi um artigo, está no conjunto com a Marília Raposo Vieira, sobre Cloud Act, que é o ato das nuvens americano. Você tem muitos textos o Tiago Vieira tem no blog dele, no Medium,
Tiago Vieira, vale a pena ver, sobre prova digital. Então, tem muita coisa acontecendo e a gente poderia fazer isso. A Maíra Alves está falando que sim, as pessoas podem omitir o GPS, pode. Se você vai... Essa é uma discussão bem interessante, porque a diferença entre aspas, criminoso profissional e um criminoso amador. Então, você vê assim, os caras furtam ainda celular, né? Então, você furta um celular e sai com o celular travado e, e com a localização dele disponível em qualquer site, né? Você entra e localiza. Mas se você tiver alguém que vai preparado realmente para ver a situação, você tem dificuldades. E aqui essa questão do GPS da viatura já salvou gente também, como condenou, mas no caso específico que eu atuei como juiz na quarta criminal, a viatura dizia que tinha feito campana por tanto tempo para ver o tráfico e o GPS da viatura não informava o mesmo interregno de tempo, ou seja, você desfez a narrativa acusatória com o uso da tecnologia. Mas para saber disso, não é na aula de processo penal, não é na aula de direito civil que você vai aprender. É arregaçando as mangas e estudando questões como essa. Tem vários autores que eu conheço e que eu gosto muito que trabalham a questão tecnológica de modo a melhorar o desempenho de todos nós. Exatamente a importância, né, desses novos fatores, o advogado, o chamado advogado 4.0, né, professor? Isso. O senhor podia mencionar para a gente também a questão sobre a teoria dos jogos. O senhor usa, já que o senhor é um juiz na área do criminal, voltado para o processo penal, mas é uma teoria que também pode ser aplicada ao processo civil, ao processo trabalhista. É uma teoria mais ampla, né? Ela, como teoria formal, ela pode ser usada, tanto que as metáforas que são construídas no início da teoria dos jogos, elas são para relacionamentos, tem a questão dos namorados, das namoradas, classicamente chamado como guerra dos sexos. Você tem a questão vinculada ao dilema do prisioneiro, que é muito utilizado em delações premiadas. E o dilema do prisioneiro, por mais que tenha sido ganhando força com a Lava Jato, ela é usada numa versão mais simples com o Policial mal, policial bom? o good cop, o bad cop, no modo do raid, de investigação, aquele método em que os policiais colocam dois suspeitos um afastado do outro, perguntam questões banais e voltam dizendo que o outro afirmou. Enfim, você tem... O que se faz muito na nossa vida, a gente tem uma questão que é a questão da informação assimétrica. Vamos usar um exemplo mais simples, que quando você vai comprar um carro usado, você não tem informação sobre como é que aquele carro foi usado, né? Então, ou você acredita no vendedor ou você faz uma diligência maior, levando o carro para verificar se houve modificação ou não. De qualquer sorte, o grande desafio disso tudo é poder pensar como você pode agir de modo a mitigar essa informação assimétrica. Então, quando você vai fazer um pedido de liberdade provisória para um juiz aí em Campina Grande, então, se você tem um pedido padrão, pode ser um erro. Na verdade, você tem que customizar o seu pedido para aquele personagem. Então, se é um juiz que gosta do Aurí Lopes Júnior, talvez seja interessante começar pelo Lopes Júnior. O Júlio Marcelino, que foi meu orientando de mestrado, que é um grande professor, tem um livro que eu recomendo muito, que fala sobre análise econômica de direito nas demandas frívolas. Eu tenho um prefácio do falecido, do saudoso ministro Teori Savassi, que vale a pena consultá-lo. Ele vai trabalhar também a questão vinculada à simetria de informações. Quanto mais informação qualificada, não adianta saber que o juiz calça 36, 42, não é para saber isso também. Não é. É para saber, vinculada ao que ele pensa, é informação como essa. Eu e a Juliana Goulart, por exemplo, escrevemos um texto vinculado à heurística do afeto, por exemplo, que mostramos que juízes que têm filhas e juízes que têm filhos, só filhos, decidem diferente pensão alimentícia, por exemplo. Então, se um juiz de família paga pensão e uma juíza de família recebe pensão, a tendência do padrão médio de fixação de alimentos muda, porque aquele que paga tende a fixar menos, aquele que recebe tende a fixar mais. Juízes que têm filhas tendem a fixar mais, juízes que não têm filhos tendem a fixar menos. Não deveria ser assim. A nossa ideia, eu não quero fazer o mundo de Alice nem o sítio Pica-Pau Amarelo. A ideia é mostrar o processo como ele é,
com sujeitos humanos suscetíveis a heurísticas, vieses, as mais diversas armadilhas cognitivas, como nós geralmente falamos, como, por exemplo, eu e o Luiz Ritter falamos sobre isso. Professor, nosso tempo é exímio, né? Mas, para finalizar, eu queria que o senhor desse umas dicas de conteúdo. O senhor já mencionou o Criminal Player, o senhor mencionou a teoria dos jogos, o Short Introduction. Dicas de conteúdo, sejam podcasts, livros, filmes, não sei se algum filme mainstream também pode se encaixar, para quem quer conhecer mais a teoria dos jogos. O filme Uma Mente Brilhante, de John Nash, que narra a vida dele, é muito legal, né? Tem muitos textos que você pode ver. Tem um professor que é professor da matemática aqui, o Rebelo, tem vários vídeos no YouTube chamado Teoria dos Jogos. Ele é professor por UFSC, Matemática, Teoria dos Jogos. Tem o Centro Qual o nome do professor? Deixa eu pegar o nome dele certinho. Não, eu achei que você tinha falado, eu não tinha ouvido. É o Rebelo, Rebelo? Não, me fugiu o nome agora, cara. Eu vou ficar devendo essa Não, sem problema. Eu tô anotando aqui, eu procuro depois. Falei com ele ainda ontem sobre que a gente está organizando Tô ficando o meu HD foi tá muito ciclone, cheio. Professor. Ele está organizando com ele para que nós façamos o quê? Um curso online sobre teoria dos jogos, de maneira acessível, e que ele possa trabalhar as questões primeiras, o que é um jogo, o que é teoria dos jogos, jogo de soma zero, jogo cooperativo, não cooperativo, o que é equilíbrio de Nash, o que é equilíbrio de Rubinstein, como nós podemos trabalhar as questões vinculadas ao modo de pensar via teoria dos jogos. Mas eu posso dizer para ti que o filme Uma Mente Brilhante é muito legal, tem muitos vídeos no YouTube que você encontra. O CNJ tem o módulo 4 da formação de mediadores que trabalha a teoria dos jogos, que funciona muito, muito, muito sim, se você, para terminar o nosso exemplo, né, se você vai pedir para o seu pai, para sua mãe, um computador novo, talvez você tenha que esperar a oportunidade de fazer isso, né? Então, saber estudar o momento certo, estabelecer, saber quais são as recompensas deles e assim por diante. Então, a ideia é que você possa agir. Aí a pergunta final que eu sempre coloco é que você pode aprender a jogar sujo também. E eu em nenhum momento incentivo ninguém a jogar sujo, como se pode fazer um processo penal fraudulento. Então, a nossa ideia o Leonardo Morgado, brigadaço Morgado, não sei quando é que tirei a cabeça. É isso mesmo, Marília Vieira. A Marília não era Rebelo? Não, é Morgado, Leonardo Morgado. Deixa eu anotar, professor. Eu não ia achar nunca. Não, Leonardo Morgado tá no YouTube, é um baita do cara, professor. E é mais legal que ele é do direito, depois do direito ele foi fazer matemática, é professor da universidade agora, e essa aula que ele deu, que está no YouTube, é muito legal porque é uma hora inteira em que ele vai falar sobre como isso funciona, como isso opera, né? Obrigado, Sheila, também a minha tese de doutorado lá de 2004, que hoje em dia eu adaptei para a teoria dos jogos, está no guia, pensar como a gente pode melhorar nossas habilidades. Então, em resumo, né, Ícaro, eu quero agradecer vocês todos, a Débora, o Onésimo, e dizer que o nosso desafio é que o processo seja limpo, que vocês possam tomar cuidado, porque a única coisa que a gente tem nessa vida é o nome, né? O Ícaro tem o nome dele, a Débora tem o nome, e aquele que joga sujo, aquele que trapassa, mais cedo ou mais tarde acaba a boa-fé objetiva, a boa-fé processual, o fair play. Então, aquele que joga sujo, mais cedo ou mais tarde, as mensagens são interceptadas e o sujeito cai para aquele que tiver o mínimo de coragem de assumir a responsabilidade democrática da função, não pode compactuar com situações em que você manipula o resultado. Todo juiz que manipula o resultado, ele frauda um certame, e fraudar o certame num processo penal me parece um pouco demais para aqueles que desejam uma efetiva república. Então, a luta por nossa é que a gente possa compreender se você tem um juiz, você tem o juiz ou o juiz que você tem, você não é o juiz que você sonha. Como é que você vai poder agir com um juiz que frauda? No sentido de favorecer o Ministério Público, deferir todas as buscas e apreensões, não ler o depoimento das testemunhas no processo. Então, a ideia é que você possa se preparar melhor para essas interações. Bom, professor, eu anotei aqui as dicas, Uma Mente Brilhante, o filme. O Leonardo Morgado, né? O Leonardo Morgado, e o filme que eu também gosto muito é O Jogo da Imitação, que é um livro que vai contar mas também com o DiCaprio? História. Ou não? Não é com o DiCaprio, é O Jogo da Imitação. É o da Enigma? Não, né? Não é o da Enigma. É o da Enigma, do matemático, do Alan Turing.
que vai mostrar como é que ele decifrou o código na Segunda Guerra, como é que houve Fantástico. tá? Torrano. É que aí É, depende de como você vai traduzir, né? Mas é o sujeito que é responsável por ter a nossa máquina, a mordida na maçã do nosso aplicativo Apple. Bom, professor, eu queria agradecer imensamente em nome do Núcleo de Apoio ao Estagiário aqui da UABPB, em nome da presidente Débora, em nome próprio também, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Anotei aqui, tudo isso aqui a gente vai depois compilar, mandar para o pessoal. Agradecer muito pela oportunidade e esperamos mais à frente poder ter novos encontros, né, professor? Estamos juntos aqui, depois se quiser, no meu Instagram eu coloco algumas coisas para rir, mas também estou colocando mais conteúdo jurídico para que as pessoas possam acompanhar também. E também que faz parte do nosso dia a dia levar um pouco. É bom, né, professor? É bom Tem uns também memes estudar. engraçados lá. Tem. Então, obrigado, Ícaro. Estou à disposição de vocês. Tá ok. Quem quiser, no guia, usa lá editor, E+15 no voucher e aí consegue 15% de desconto. Se Opa, olha precisa só para o pessoal habilitar. que está assistindo. Já No tem um site desconto também, né? www.emaiseditora.com.br. É só no guia, né? Aí vai lá, quando pedir, tem voucher, aí põe E+15, ou pede por inbox aí que eu respondo para vocês e consegue um desconto de 15% no livro. Se comprar mais coisas, tem desconto no frete também. Fala lá com a Fernanda, com o Eduardo, com a Laura. Enfim, tem muita gente para poder ajudar vocês. Muito obrigado, pessoal. Fantástico, professor. Um abraço, viu? Tchau, Valeu, tchau. tchau. Cuidado, velho. Cuidado do ciclone aqui, né? Cuidado com o ciclone. Eu queria falar cuidado, parece uma ameaça, mas cuidado com o ciclone. Valeu, parceiro. Um abração. Tchau, tchau.